Boa noite a todos. Sou José Haroldo Matias, auditor da segunda Comissão Disciplinar do TJD do Futsal do Estado do Paraná. Declaro aberta a sessão de julgamentos da noite de hoje para apreciação do edital de citação e intimação número 58/2024 da segunda Comissão Disciplinar, doutor José Adair dos Santos. Meu boa noite ao ilustre auditor do Lucas Vargas. Meu boa noite ao doutor William Rocha. Doutor Daniel de Deus, professor, boa noite. Da Procuradoria, doutora Tiffany Eduarda Macedo, meu boa noite. Aos advogados, doutor Mário Júnior, doutor Fábio de Assis, Mari Kelly da Povo, né, e demais que nos acompanham de forma virtual, para iniciarmos os trabalhos de noite. Boa noite também à ilustre secretária, a doutora Ana, que nos assessora aqui para o andamento dos bons trabalhos. Dando início aos trabalhos da noite de hoje, temos como preferência os autos 328/2024, Campeonato Paranaense Base Sub-18, jogo B1872, entre o Fazenda Futsal contra o Marechal Cândido Rondon, partida realizada em 27/9/2024, relatoria do doutor William. Temos interessados. Quem é interessado pelos autos 328? Doutor Fábio? Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Estamos representando o Fazenda Futsal hoje aqui. Fazenda Futsal? Isto. O atleta do Fazenda Futsal. Atleta, perfeitamente. Provas a serem produzidas, doutor? Não, senhor presidente, não teremos provas a produzir hoje. Perfeitamente. Então, com a palavra, o ilustre relator, doutor William. Tem a palavra. Boa noite, senhor presidente. Então, faço a relatoria dos autos 328 de 2024, partida realizada entre o Fazenda Futsal contra o Marechal Cândido Rondon no dia 27/9/2024, Campeonato Paranaense Masculino Sub-18, partida realizada na cidade de Realeza, Paraná. Então, a Procuradoria oferece denúncia em face do senhor Bruno da Luz Moreira, atleta da equipe Fazenda Futsal. Camisa 3, expulso da partida após o segundo cartão amarelo, aos 31 minutos, por sofrer uma falta, revidou com um tapa no rosto do seu adversário. Nesse sentido, o denunciado infringiu o artigo 250, parágrafo 1º do CBJD. Denúncia de lavra da doutora procuradora Luísa Azevedo Cortes. Na suma do jogo, senhor presidente, assim consta, tá? Aos 31 minutos do segundo jogo, foi expulso em decorrência do segundo cartão amarelo o jogador de número 3, Bruno da Luz Moreira. Após o mesmo sofrer uma falta, revidou com um tapa no rosto do seu adversário. O mesmo já havia sido advertido aos 23 minutos e 2 segundos do jogo, após retardar o reinício de um tiro lateral a favor da equipe adversária, onde o atleta segurou a bola, relevando-a até metade da quadra. Sem mais nada a relatar. A denúncia foi recebida tempestivamente pelo presidente do tribunal no dia 11/10/2024. O atleta denunciado não possui antecedentes, não há defesa escrita nos autos. Esse é o relatório. Perfeitamente, doutor William. Não tendo provas a serem produzidas, com a palavra é a doutora procuradora, doutora Tiffany. Tem a palavra, doutor. Boa noite, senhor presidente, demais auditores presentes nesta sessão. Vocês estão me ouvindo bem? Aqui para mim tá meio... Perfeitamente, doutor. Então tá bom. A doutora Procuradoria terá os termos da denúncia. Perfeito, doutora Tiffany. Obrigado pela manifestação. Doutor Fábio, tem a palavra aí no prazo regimental para as suas considerações defensivas, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Saúdo a todos nesta noite, nesta final de tarde já, né, senhores?
Bom, senhores, aqui nós não vamos trazer muitas particularidades, que não a única questão aqui, que é a própria súmula. Excelências, verificamos aqui que a súmula, ela mesma já traz basicamente a melhor observação desse caso. Veja, o atleta Bruno da Luz, ele recebe o segundo amarelo, e aqui é um ponto muito importante. A súmula ela não traz uma riqueza de detalhes dos fatos que aconteceram, mas ela nos traz a percepção de que este tapa que atingiu o adversário, ele possivelmente foi em uma disputa de bola. Porque, casuisticamente, se tivesse sido tão somente uma jogada desleal do atleta Bruno, eu acredito que ele teria sido expulso direto, com o vermelho direto, o que não aconteceu. E isso faz essa defesa refletir aqui que, se esse atleta não tivesse levado o primeiro amarelo no início da partida por estar retardando a partida, como a súmula também enumera, talvez nós não estivéssemos nem nesse julgamento, né? O atleta talvez não seria nem expulso, somente teria sido advertido com um cartão amarelo. Portanto, excelências, em que pese vir citado de fato na súmula a respeito de um tapa no rosto do jogador adversário, a defesa entende que não estamos aqui tratando de um ato desleal do atleta, mas sim de um lance de partida, de um lance que efetivamente ocorreu do jogo. Por este motivo, a defesa do atleta Bruno aqui entende pela absolvição do atleta. E não sendo esse o entendimento de vossas excelências, ressaltamos aqui que o atleta não possui antecedentes. Então, é um atleta que é primário, né, e que muito bem pode ter a sua pena convertida em advertência. Caso ainda não seja o entendimento desses julgadores, que se efetivamente for aplicada uma pena ao requerido aqui, que a pena seja aplicada em seu grau mínimo. Caso ainda obstem por efetivamente trazer uma pena um pouco mais elevada, que seja considerada o artigo 182 para a redução do quantum de pena. Excelências, este é o pedido defensivo nesta data. Saúdo a todos mais uma vez e devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Fábio. Um prazer aí, brilhante defesa. Então, com a palavra, esse relator aí, para proferir seu voto. E a palavra, doutor William. Senhor presidente, em relação ao que consta na súmula aqui, a defesa apresentada, senhor presidente, eu só vou ressaltar aqui, né, que pelo mesmo entendimento desse julgador, não há dúvida, né, de que após o mesmo sofrer uma falta, revidou o contato, né? Acredito eu, pelo menos, que não foi uma mudança de disputa de bola, né? Ele revidou com um tapa o seu atleta adversário ali, mas analisando a súmula também, que me dá a entender que não foi um tapa extremamente gravoso, alguma coisa nesse sentido ali, porque até mesmo a denúncia poderia ter vindo por o artigo 254, né, por agressão física e tudo mais, então não veio como parte de ato desleal hostil. Então, por isso, senhor presidente, considerando que principalmente que não há maiores relatos aqui na súmula do jogo, né, que pudessem ensejar uma aplicação um pouco maior ou mais gravosa, eu vou apenar o atleta denunciado, considerando também que trata-se de dupla advertência, não possui antecedentes, eu vou apená-lo com a partida de suspensão, contudo, né, convertendo para advertência. Esse é o voto, senhor presidente. Perfeitamente. Indago aí os demais auditores se há divergência no voto do relator. Justamente pela questão do segundo amarelo. O segundo amarelo não foi uma agressão posterior ao segundo cartão amarelo, também poderia justificar a punição. Então, houve esse fato, mas o juiz aplicou o segundo amarelo, porque não teve uma gravidade suficiente na avaliação do árbitro naquele momento. Se fosse uma agressão narrada posterior à aplicação do segundo amarelo, tudo bem, mas nesse caso ele já sofreu o segundo cartão amarelo justamente por esse fato de ser. Então, não tem uma gravidade suficiente. O meu voto seria aquela solução desse caso. Doutor Daniel, eu vou acompanhar o relator.
Pois bem, e eu vou acompanhar a divergência. Conforme consta na súmula aí, diz também, ante a falta de maiores detalhes, e até porque, conforme dito pelo voto divergente, o árbitro aplicou o segundo cartão amarelo, entendendo naquele momento que seria uma punição adequada. E, logicamente, se desconsiderarmos, conforme foi dito pela defesa, o primeiro cartão amarelo, que foi recebido por uma maneira até desnecessária pela conduta do atleta, porque o jogo geralmente está com o cronômetro parado, e querer retardar jogo não tem justificativa nenhuma. O atleta querer retardar jogo com o cronômetro que sempre para quando a bola não está em jogo. Então, o cartão, por essa conduta, ele é muito merecido. Por quê? Porque não tem razão de querer retardar o jogo porque o cronômetro está parado. Né? Então, essa é uma condição necessária, normal. Né? Mas que deve ser bem pensada pelo atleta, porque, na sequência, daí por uma outra conduta, acabou sendo excluído da partida. Então, tem que rever a conduta, porque realmente pode trazer problemas para a equipe. Né? E, neste caso, conforme dito pontuado pelo voto divergente, o árbitro não viu uma gravidade e deu um segundo amarelo. Então, se houvesse um pouco mais de gravidade, ele teria sido advertido com cartão vermelho direto. Né? Então, por esta razão, eu acompanho o voto divergente. Então, com a devida vênia ao voto do relator, entendendo as considerações dele. Então, com relação aos autos 328 de 2024, Campeonato Paranaense Base, Sub-18, jogo B, 1872, entre o Fazenda Futsal contra o ACCP, Marechal Cândido do Rondon, com relação ao denunciado Sr. Bruno da Luz Moreira, atleta do Fazenda Futsal, denunciado por infração ao artigo 250, parágrafo 1º do CBJD, fica por maioria qualificada absolvido. Esse é o resultado ao qual procuro. Doutor Fábio, obrigado pela presença. Se quiser continuar conosco, é um prazer. Caso contrário, esteja à vontade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, ilustre relator. Agradeço aos demais. Desejo a todos uma boa noite, mas hoje eu não vou acompanhar a sessão, senhores. Muito obrigado. Uma ótima noite, bom trabalho a todos. Obrigado, doutor. Doutor Rodrigo, a presença continuada? Perfeito. Doutor Rodrigo, boa noite. Nos ouve bem? Ouço sim, presidente. Boa noite a todos e desculpa não estar dessa vez de maneira presencial com vocês. Não, que é isso. É um prazer aí a vossa presença, mesmo que virtual. Então, os autos 329 de 2024, Campeonato Paranaense Base Sub-18, jogo B, 1865, entre o Guarama Futsal contra OLF Operário Laranjeiras. Relatoria do doutor Lucas Vargas. Doutor Rodrigo, provas a serem produzidas? Tem apenas um vídeo, Excelência, que eu enviei durante a semana para a Ana Tereza, para a doutora Ana Tereza, para desse lance em específico. Doutor Lucas defere as provas requeridas? Então, com a palavra, o doutor Lucas vai para o relatório. Por gentileza, doutor. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Então, aqui, conforme o Senado trata os autos 29, 2024, um contrato de referência do espaço do atleta Jorge Augusto Maia, da Equipe Operária Laranjeiras, em razão de substituir diretamente da partida aos 33 segundos, em razão do que consta na súmula. Na disputa de bola, cometeu uma falta de excesso de força contra o atleta de fora do futsal. Nesse sentido, a Procuradoria de Justiça, o atleta tem infração ao artigo 254, parágrafo 11, CBJD. A denúncia é da ordem da Procuradora de Justiça. A súmula de jogo traz realizada na seguinte denúncia. O nível de denúncia é bastante simples. A denúncia foi recebida no dia 11 de outubro.
setembro. O atleta beneficiado não possui antecedentes. Esse é o relatório. Perfeitamente, doutor Lucas. Então, vamos aí para a exibição da prova. Doutor Rodrigo, se o senhor quiser discorrer sobre o vídeo, esteja à vontade, doutor. Obrigado, excelência. O lance ocorre bem ali na ponta da área. Começa com a defesa do goleiro do Operário, ele vai repor a bola, o lance acontece quase na frente dele. Pode repetir, Perfeito. Perfeito. A defesa só gostaria de chamar atenção quanto ao vídeo, que o atleta que ele toca na bola, ele já cai, já levanta prontamente, não fica nem deitado ali na quadra. Só mais uma vez. O pessoal também está pensando mal para mim. O proprietário passa pé do companheiro. O próprio goleiro do Operário é o que repõe a bola. Por isso que ele não reclama com ninguém, porque ele mesmo que repõe a bola de maneira equivocada. Perfeitamente, doutor. Então, com a palavra aí, doutora Tiffany, pela Procuradoria. Doutora. Senhor presidente, a Procuradoria reitera os termos da denúncia. Perfeitamente, doutora Tiffany. Então, nesse ato aí, doutor Rodrigo, tem a palavra aí para vossas considerações defensivas, por gentileza. Obrigado, excelência. Eu cumprimento, figura de quem cumprimento todos os presentes. Doutora Tiffany, não a conhecia. Prazer participar da sessão com vossa excelência. E também a denúncia da doutora Luísa Azevedo, muito bem formulada, de maneira objetiva, fica bem prático assim, para a defesa também poder não concordar com a denúncia, né, que é o meu papel na noite de hoje. O que acontece? Foi uma reposição de bola de maneira equivocada, de fato. A partida estava 2-0 para o Operário Laranjeiras. Esse lance foi aos 33 minutos, já quase próximo do encerramento do jogo. Ocorreu que, posterior a esse lance, daí sim a equipe do Moarama conseguiu empatar com gols 34 e um gols 35. O que a defesa vem querer mostrar para vossas excelências? Que o goleiro ele repõe a bola errado, no que a bola vem, ele já vai para dar um chutão na bola. O atleta dá um toque, e aí o goleiro acaba levando todo mundo junto. Né? O que a defesa vem pleitear que não foi no intuito de praticar uma jogada violenta. Ele foi para chutar a bola, acabou fazendo a falta, foi suficientemente punido com um cartão vermelho. É um lance que não gerou maiores consequências. O atleta atingido levantou no mesmo momento. Se ele tivesse sido atingido, vossas excelências conhecem como são os atletas, ele ia ficar um tempo no solo, iria ter uma confusão, talvez alguém contestando o porquê dessa entrada. Não houve nada do tipo. Então, a defesa vem requerer a absolvição por entender que a jogada, esse lance do goleiro já foi suficientemente apenado com o cartão vermelho, em não sendo entendimento de vossas excelências, no máximo ali na pena de advertência uma partida. Lembrando que o atleta não tem antecedentes, ele é da categoria sub-18, então ele também tem essa atenuante de não ter antecedentes e de ser menor de 18 anos. E também uma competição de base, então faz jus às benesses do artigo 182, de maneira bem simples, é a defesa, excelência. Obrigado, doutor Rodrigo, pela defesa bem colocada. Então,
Com a palavra aqui, o seu relator para o voto do Lucas. Por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Então, se tratando de uma situação relativamente simples, né, com a prova de vídeo, que facilita Não sei bastante. se os doutores estão falando algo, eu não os escuto. Pelo menos não sei se a doutora Tiffany está conseguindo ouvir o pessoal em sessão, eu não consegui. E agora, doutor? Melhorou? Agora melhorou. Doutor Rodrigo, está conseguindo ouvir? Na verdade, excelência, peço desculpas que foi um problema técnico meu aqui. O fone de ouvido que está aqui na mesa e parou de sair no computador, perdão. Por isso que eu vou presencial, me bato com a tecnologia. Mas então, como eu estava mencionando, né, é uma situação simples, porque a prova de vídeo até ela facilita bastante, né, o relato de súmula também. Em que pese, assim, eu não vejo uma maldade, né, do goleiro na situação, eu entendo que a denúncia, né, ela traz exatamente o que ocorreu. Então, uma jogada violenta. E aí o parágrafo primeiro traz que são exemplos, né, esses qualquer ação cujo emprego de força seja incompatível com o padrão razoavelmente esperado para a respectiva modalidade. Ao meu ver, foi exatamente isso que acabou acontecendo. Então, eu entendo que seria difícil absolver nessa situação, por, né, se enquadrar especificamente no que prevê o artigo. O artigo não traz que teria que ser com maldade ou, de fato, causar um dano, mas qualquer emprego de força incompatível. Naquele momento, quando ele entrou, né, para afastar a bola, então acertou a bola, foi exatamente isso que aconteceu. Por outro lado, a situação também não teve nenhum desdobramento, nenhuma gravidade, não atingiu nenhuma parte do corpo aí do outro atleta que, né, causasse alguma lesão. E por esse motivo, eu substituo a pena mínima, né, prevista no artigo, pela pena de advertência. Esse é o meu voto. Advertência. Indaga os demais auditores se há divergência no voto do relator. Então, autos 328/2024, Campeonato Paranaense, base, sub-18. Só 29, essa prova. Ah, é 29. Já para corrigir, ficou com R. Isso, 29. Desculpei. Obrigado, doutor Lucas. Autos 329/2024, Campeonato Paranaense, base, sub-18. Jogo B, 1865, entre o Morama Futsal contra o OLF Operário Laranjeiras. Partida realizada em 27/9/2024. Com relação ao denunciado, senhor Jorge Augusto Maia, atleta do OLF Operário Laranjeiras, denunciado por infração ao artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1 do SUBJD, fica por unanimidade de votos condenada a pena de 1 partida, substituída pela pena de advertência. Por unanimidade de votos. Esse é o resultado ao qual proclamo. Perfeitamente? Doutor Rodrigo? Perfeito? Algo mais? Perfeito, muito obrigado. Boa noite e boa sessão a todos. Obrigado, doutor Rodrigo, pela presença. Boa noite. Dando sequência ao julgamento da noite de hoje, temos agora os autos 327/2024, Campeonato Paranaense, Série Prata Feminino. Jogo SPF 053, entre o Arapongas Futsal contra o ACEF Chopinzinho. Partida realizada em 29/9/2024. Relatoria do ilustre auditor, doutor Daniel. Temos interessados no julgamento destes autos? Doutor Mário? Ô, senhor presidente, boa noite. Aqui é a interessada do Arapongas Futsal, a equipe. Arapongas? Isso. Perfeitamente. E pelo ACEF Chopinzinho? Tá o professor Giovanni aqui, representando pela CEF. Giovanni? Alguma prova a ser produzida, doutor? Nenhuma, senhor presidente.
pela CF Shoppingzinho alguma prova ser produzida, doutor? Nós mandamos no e-mail, né, a defesa que o doutor fez para nós e um vídeo nós também mandamos para a doutora Ana Tereza. Perfeitamente. Então, doutor Daniel, provas requeridas, defere? Então, tem a palavra, doutor Daniel, para o relatório, por gentileza. Boa noite a todos os senhores. Trata-se do Campeonato Paranaense, Série Prata, Feminino, 2021. Como SF 053, a Arapongas Futsal Feminino e a CF Champinzinho, a data de 29 de nove de 2024, em Arapongas. A luta procuradoria, em primeiro de suas intervenções, oferece a denúncia face dos inscritos a seguir. Fato 1. Expulsão da atleta Laís Lohane dos Santos, camisa 2 da equipe A7 Champinzinho, conforme relato da árbitra, aos 25 minutos e 9 segundos, durante um contra-ataque da equipe adversária, puxou a camisa da atleta Giovana Nayara de Souza, número 9 da equipe do Arapongas, em um ataque promissor com a meta desguarnecida. Nesse sentido, denunciado o artigo 250 primeiro do Brasileiro de Justiça Esportiva, a utilizar-se da força real contra o ataque da equipe adversária, pelo que requer a sua condenação. Então, o fato 2, a expulsão do atleta Giovanni de Melo Lima, técnico da equipe A7 Champinzinho, conforme relata a árbitra, saiu comemorando em frente à torcida adversária, junto com o seu estagiário, Vitor Hugo Rompon, que não estava na partida, entrando para comemorar, causando tumulto generalizado entre as equipes e torcedores da equipe do Arapongas. E ao entrar na quadra, pode tirar satisfação do ambos, no momento em que o árbitro auxiliar, Adenilson Gregório, tentou conter os atletas com a folha de segurança. No sentido, o enunciado infringiu o artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, o artigo 257 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva. Em vista que o técnico iniciou todo o tumulto ao fim da partida para comemorar em frente à equipe adversária, pelo que requer a sua condenação. Fato 3, invasão de quadra pelo Vitor Hugo Rompon, estagiário da equipe de Champinzinho. Conforme relato da árbitra, o técnico da equipe A7 Giovanni de Melo saiu comemorando em frente do adversário, supervisou o estagiário. Vitor Hugo, que não estava na partida, que adentrou a quadra para comemorar, causando tumulto generalizado. Nesse sentido, o denunciado do artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva e o artigo 257 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, em vista que há uma dilatada que se ouve no final da partida para comemorar em frente à equipe adversária. Fato 4. Expulsão da atleta Brenda Cristina Gomes Rocha, camisa 13 da equipe de Champinzinho. Relata a árbitra que durante o tumulto, o atleta da CF Champinzinho, Brenda Cristina Gomes Rocha, preferiu empurrões e tapas na atleta dos Arapongas. Nesse sentido, a denunciada infringiu o artigo 254A, ao desferir empurrões, tapas em atletas adversários, em que elas expulsão da atleta expulsão da atleta Giovana Nayara de Souza, camisa 9 da equipe do Arapongas Futsal, e ao mesmo tempo que a atleta do Arapongas Futsal, Giovana Nayara, saiu ofendendo o técnico da equipe da CF Champinzinho com palavrões de baixo calão, entre aspas, vagabundo, vagabundo, se tem que apoiar. Nesse sentido, a denunciada infringiu o artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, ao utilizar a força excessiva para atirar um desleal em contra-ataque da equipe adversária para ter aquelas confianças. Fato 5. Desordem na praça esportiva em face da equipe do Arapongas Futsal, conforme relato da árbitra. Ela coloca aqui, ela coloca a sua total. Relato que o árbitro auxiliar Adenilson Gregório expulsou o atleta Lohane dos Santos, da equipe de Champinzinho, e aos 25 minutos e 9 segundos, durante o contra-ataque da equipe adversária, puxou a camisa do atleta Giovani.
o estagiário, coloco aqui também que após o término da cobrança de pênaltis, onde a equipe do Acerto Chopinzinho saiu vencedora, o técnico da equipe do Acerto Chopinzinho saiu comemorando em frente à torcida adversária junto com o seu estagiário, Vitor Hugo, que não estava na partida, entrando para comemorar a torcida muito pouco, chegando nas equipes, os torcedores da equipe do Arapongas, que pode entrar na quadra para tirar satisfação com outros. Nesse sentido, denunciado em o artigo 213, primeiro e segundo do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, diversos torcedores da EPD Mondete invadiram a quadra após o término do jogo. Desta forma, a EPD não evitou que a desordem ocorresse pelo que requer a sua condenação, requerimentos. Diante do exposto, requer recebendo a presente denúncia, a instalação do processo esportivo, se também intimando para a presente sessão de julgamento, seja julgada concedente a aplicação do artigo penal e sessões previstas do artigo infringido. A procuradora, a doutora Tiffany Eduardo de Macedo, última 10 de outubro de 2024. Eu deixo de ler, senhor presidente, o relato da súmula, porque já está transcrito na denúncia. A denúncia foi recebida em 10/10/24 também, portanto, tempestiva. As partes foram citadas, né, que se fazem presentes representantes legais. Os antecedentes. Giovanna de Melo Pinheiro, da CEF Chopinzinha, da possui antecedentes. Victor Hugo Rampon também não possui antecedentes. Brenda Cristina Gomes Rocha não possui antecedentes. Giovanna Nayara de Souza não possui antecedentes. Larissa Lohane dos Santos, da Chopinzinho, não possui antecedentes, ela tem um registro, mas é de 2022. A EPD também era um dos registros, mas é de 2019. Isso, né? Sendo assim, senhor presidente, este é o relatório. Obrigado, doutor Daniel. Vamos aí para a reprodução da prova audiovisual. Eu não consegui gerar. Estação da agressão. Estação da agressão. Já, mas eles são correndo, né? Não tem som aí, não? Agora. Série prata. Só o comecinho de novo. Aí está descrito quem que é aquele senhor que está camisa azul e vermelha ali, esse que está com o
Ali na flechinha verde, né, sou eu que sou o técnico, e na flechinha vermelha é a atleta Brenda, né? Nós já mandamos 2 vídeos, né, para fazer a defesa dos dois. Giovanni, você pode descrever aí o que aconteceu aí? Então, foi um jogo, né, bem intenso, né, que a gente jogou o primeiro jogo em casa, acabamos empatando e chegamos lá e acabamos tomando já 2-0 no início da partida. E uma equipe minha, para quem conhece, nossa equipe da CF, uma equipe bem jovem, né? Eu fui, todos os atletas, a maioria tem 17 anos e 2 sub-20. E um jogo, né, que no decorrer do jogo, depois que tá 2-0, a torcida e provocando as meninas, provocando a gente, porque tava perdendo para elas. E do momento que eu consegui colocar goleiro linha e conseguimos mudar o resultado do jogo depois da expulsão da Larissa, né? Igual eu digo ali, do julgamento da Larissa, eu acho que ali ela nem merece ganhar nenhuma punição, porque foi um lance de jogo, né? Que nós iríamos tomar o terceiro gol no goleiro linha e ela acabou tomando a decisão de ser expulsa, né? Não deixar a menina fazer o gol, pra gente não tomar o terceiro gol. Daí depois que ela foi expulsa, né? Nós continuamos com o goleiro linha, conseguimos empatar a partida 2-2 e foi um jogo bem intenso, né? Que a gente tava com o sangue bem quente, né? E a torcida provocando a gente. E, na verdade, a gente tinha que ter se controlado, ainda mais eu como treinador. Mas depois que a gente acabou empatando o jogo, levando o jogo para prorrogação, acabamos vencendo nos pênaltis, né? Eu acho que isso ali, para quem vive o futsal, para quem é apaixonado pelo futsal, do jeito que foi a partida, acabei não me controlando, mas em nenhum momento, né, eu quis provocar a torcida, quis provocar a equipe adversária, não falei nada para a torcida, não falei nada, só foi um gesto de comemoração mesmo, né? E querendo ou não, a quadra ali toda aberta, né? O lado oposto ali da onde que está sendo a filmagem, as redes é tudo solto, né? Daí, quando eu fiz a minha comemoração, a outra equipe acabou não gostando, e o Vitor, que estava pro lado de fora da quadra, ele fez errado de entrar comemorando, e as jogadoras do Arapongas, para falar a verdade, não foram para me agredir, foram mais para agredir o Vitor, né? Que é um menino do Arapongas, que é torcedor do Chupinzinho, e acabaram não gostando porque ele estava torcendo para o nosso município, não estava torcendo para o município que ele mora realmente, né? Então, acabou acontecendo esse fato aí, né? Que acabou dando toda essa confusão, da torcida acabou invadindo, mas eu acredito que, falando por mim, né, a gente não fez nada para provocar a torcida, nem a equipe adversária, foi um ato de comemoração para quem está dentro de quadra, né, quando você ganha um jogo, para quando você faz um gol, você não poder comemorar, eu acho que fica até, vou falar bem sinceramente, fica sem graça, né, o esporte, porque o esporte a gente é feito para ganhar, né, as partidas, e quando acontece isso, a gente não pode comemorar. Claro que acabou ocasionando tudo, né, essa confusão, mas em nenhum momento a gente tentou fazer para que provocasse isso, né. Então a gente está aqui, francamente, falando de peito aberto, porque a gente pede desculpa para a equipe da Arapongas, pede desculpa a todo mundo que está no tribunal, mas não foi feito para chegasse nesse caso, né. Perfeito. E acredito ali sobre a Brenda, já falando sobre a Brenda, eu acho que ela não foi em nenhum momento foi querer brigar, né? Eu acho que se você vê no momento que aparece ela no vídeo, as meninas da Araponga estavam indo para cima do Vitor, e ela foi querer separar para não dar mais a briga, né? Mas ficou o relato ali que foi empurrões e tapas, né? Dela em cima da outra atleta, mas eu acho que ele foi mais para tentar separar do que querer brigar realmente, né? Mas eu acredito que nós temos que pensar até nos próximos campeonatos que não pode ter jogos com a arena aberta, né? Querendo ou não, a arena ali, que é a quadra, né? Totalmente aberta, né? Só o que separava era uma rede, mas uma rede solta, né? Dentro da quadra, que na hora que a torcida quis invadir, invadiu. Querendo ou não, nós temos que pensar nisso nos próximos campeonatos. Isso vai ser um pedido, eu como treinador, que as quadras têm que ser totalmente fechadas, né? Porque não, é muito perigoso. Perfeitamente. Mais alguma prova por parte do Arapongas? Não, senhor presidente, não temos provas a apresentar. Não? É o suficiente. Não. Perfeitamente.
Giovanni, tem alguém para ouvir? Você vai querer falar algo mais assim? Ou... Então, só eu estou representando aqui, né? Gostaria de, como os senhores já me deram a possibilidade de falar um relato do que aconteceu a partida, eu acho que fui bem franco, né, nas minhas palavras, e como ser humano, eu acho que, como falei, pedir desculpa aí para a torcida Arapongas, por representante Arapongas, que em nenhum momento a gente pensou de fazer que acontecesse um fato desse de confusão. Eu acho que foi o momento ali, foi mais de comemoração mesmo, né, porque eu acho que até que o esporte esteja dessa forma, a gente quer comemorar, né? Porque a gente, quando ganha a partida, vai chorar. Quando ele faz um gol, não vai poder comemorar. Nenhum momento a gente pensou de fazer para provocar a equipe do Arapongas, né? Mas acabou dando essa confusão. Então a gente pede desculpa aí para o pessoal do Arapongas, pede desculpa para o pessoal do tribunal. Sabemos que podemos ser penalizados por isso, mas pedimos, né, que a gente, como réu primário nessa situação, pegue o mínimo possível, né, ou advertência verbal ou escrita, para a gente resolver da melhor maneira possível o que aconteceu nesse jogo aí de ACF Chupinzinho e Arapongas pelas quartas finais da Série Prata. Perfeitamente. Pois bem, eu acho que... Então, com a palavra, doutora procuradora, doutora Tiffany, por gentileza. Tem a palavra, doutora. Excelência, eu entendo que essas comemorações são normais, porém, a partir do momento que eles entendem que o clima já está quente, eu acredito que deveriam ter cessado um pouco, comemorado mais na área técnica. E, assim, essas situações demonstram que a violência é inadmissível dentro da quadra e fora dela. Dessa forma, a doutora Procuradoria reitera os termos da denúncia. Perfeitamente, doutora Tiffany. Então, considerando que, por parte dos denunciantes... Sim, seu Mário. No caso dos denunciados da IPD, da Celso Chupinzinho, né? Tem a defesa escrita, né? Tem. Então, com relação aos denunciados da Celso Chupinzinho, com a defesa escrita, né? Indago aí, Giovanni, se tem alguma manifestação a mais a respeito dos denunciados, né? Da Celso Chupinzinho, considerando que já tem a defesa escrita, que será levada em consideração, logicamente, pelo relator na prolação do seu voto. Não, seria isso mesmo. Muito obrigado pela situação e aguardamos o julgamento. Perfeitamente. Então, doutor Mário, por gentileza, doutor Mário, o senhor tem a palavra aí para nossas considerações defensivas aí. Ô, senhor presidente, boa noite. O senhor presidente e os demais aí da mesa. Com relação ao Arapongas Futsal, né? A defesa de qual a gente foi julgado. Só tenho a dizer que o Arapongas ele cumpriu o regulamento, né, da melhor maneira possível, onde colocou seguranças lá, né, guarda municipal, quantidade de 4 que foi pedido de acordo com o manual. Tínhamos mais a polícia militar junto no local. E também, de acordo com o parágrafo 3 do artigo 213, né, no qual o Arapongas foi denunciado, que diz: a comprovação e da identificação e detenção dos autores da desordem exime a entidade de responsabilidade. Nós sabemos que isso foi causado por atos de outras pessoas, né, não do Arapongas Futsal em si, e aí essa desordem desses autores, essas atitudes dos autores, foi o que ocasionou a desordem e a entrada de pessoas na quadra. Então, o Arapongas pede aqui que também não tem nenhuma anterior, né? Não tem nenhum caso anterior a isso. Todos os jogos que o Arapongas faz, todas as categorias de base, não teve problema algum.
é a primeira vez que a gente tem um problema desse. Então, através disso, o Arapongas pede também a pena mínima ali possível e a absolvição de multa e de qualquer outra coisa nesse ato. Sem mais pelas palavras, agradeço a oportunidade. Perfeitamente, doutor. Só para efeito de questão processual, daí o doutor, por gentileza, aí no prazo aí de 48 horas, aí, juntar documento de instrumento procuratório nos autos aí, por gentileza, daí, doutor. Tá ok para identificar os autores ali? A gente pode usar a própria súmula, né? Que foi identificada. A procuração do defensor daí, doutor, é essa? Não, eu não sou, desculpa, doutor, eu não sou advogado, eu sou representante responsável federado junto ao Arapongas Futsal. Então é representante do EQD. Então, está resolvido. Então, resolvido. Okay. Bom, então, obrigado aí, doutor Mário, obrigado aí ao Giovanni aí pelos esclarecimentos aí. E então, com a palavra aí, o ilustre relator aí para proferir o voto aí, e aí eu pediria aí aos colegas para pontuarem, de repente, não sei se faz de forma individual, né? Daí já vai eliminando, né? Então, perfeito. Então, vamos pela primeira denunciada, a senhora Larissa dos Santos, né, que ela foi usada pela Procuradoria de ter puxado, né, usado a força, evitando o ataque brusco. Eu entendo que se é primário, não tem os antecedentes, ato do jogo, até no intuito de dar um gol da parte adversária, usou do artifício do puxão, né, para evitar um gol. Sem antecedentes, série prata, eu entendo pela condenação de um jogo convertido em advertência. Perfeitamente. Indago os demais auditores se há divergência no voto do relator. Eu vou divergir, senhor presidente, pela questão, pelo menos até o momento, eu sempre digo, né, a jurisprudência que a gente tem adotado, que nesses casos a gente tem absolvido, por ser suficiente a regra de jogo, já o cartão vermelho, a expulsão, em razão de seu voto, nesse caso, pela absolvição. Doutor William. Senhor presidente, considerando as palavras do ilustre revisor, eu vou comprar divergência, né, porque a gente tem a questão da falta técnica, a gente já debateu várias vezes aqui, né, por mais, né, que esteja previsto no CBJB, né, mas é que ela trocou a expulsão pelo gol ali já, então, infelizmente, né, ele está acostumado com o futebol, ele sabe que isso é mais corriqueiro do que mais nada, né, então, pela absolvição também. É que não há dolo, né? A princípio, eu também, nesse caso aqui, com a devida vênia, vou acompanhar a divergência. É um lance de jogo ali que você vê, às vezes, o atleta cometido a ter que praticar uma infração aí na defesa da sua equipe, né? Então, com relação ao primeiro denunciado dos autos 327/2024, Campeonato Paranaense Série Prata Feminino, a primeira denunciada, senhorita Larissa Lohane dos Santos, fica por maioria de votos absolvida. Segundo denunciado, esperar alguma coisa? Não. Pode prosseguir, doutor. Giovanni de Melo Lima, técnico da SF Chupema. Trata-se do fato de ter saiu comemorando em frente à torcida adversária, junto com o seu estagiário que estava na partida, entrando para comemorar, causando um generalizado, sendo denunciado pelo artigo 258A, que é provocar público durante a partida, e 257, que é a discórdia e rixa e conflito comum durante a partida. Como é uma regra que eu já tenho aplicado aqui em outros julgamentos também, o artigo mais severo absorve o menos gravoso, digamos assim. Então, eu entendo que o artigo 257 absorve o artigo 258A. Sendo assim,
Eu entendo que era uma partida onde existiu uma rivalidade, o calor e a emoção do espetáculo, né? Fazem parte. No entanto, o senhor Giovanni é um técnico, né? Ele deveria ser o mais preparado emocionalmente ali para que isso não acontecesse, para que não houvesse excitação da torcida, para que não houvesse fatos que viessem a estragar o espetáculo e manchar a vitória da equipe dele mesmo, né? Sendo assim, eu entendo em condená-lo em 4 partidas. Tratando-se de Série Prata, porque o motivo 8-2 e 2 partidas incompletas. Nesse caso aqui, caberia já também o terceiro denunciado, que é uma situação parecida. Do mesmo, né? Já. No caso, o estagiário. O estagiário. O estagiário é uma pessoa pública desse daquilo diz. Certo. Ele não está nem na sua, não está em nada. Se ele for organizado, ele será por dias, não por jogos, por partidas. Perfeitamente. Então, com relação ao segundo denunciado, autos 327 de 2024, Campeonato Paraense Série Prata Feminino, com relação ao segundo denunciado, indago aí os demais auditores aí se há divergência do voto do relator. Senhor presidente, eu não vou divergir aqui, porque, como muito bem apontado pelo relator, né, o técnico é a pessoa que mais deveria dar exemplo ali para que não acontece. Tudo bem, né? O Moraes sabe disso, é mais no futebol feminino, né? Ou nas categorias sub-19, assim, né? Que a paixão, aquela questão ali, né? Do esporte em desenvolvimento ainda, né? Mas o que me faz condenar o denunciado aqui, e quando ele sai correndo, ele vai lá para o outro lado, com os braços meio que abertos ali, e você vê como o pessoal vai direto em cima dele. Então, sim, por mais que o vídeo não pegue nenhuma palavra dita, ou não sabe nada, mas o vídeo demonstra que alguma coisa aconteceu fora dele só corrido, né? Só de braços abertos. Então, por isso ali, voto também com 2 partidas de suspensão, acho que está de excelente tamanho, né? Infelizmente, eu vou ter que divergir nesse caso. Uma questão de interpretação. Ao meu ver, né, a denúncia ela não descreve uma provocação. Né? A súmula também não. Saiu comemorando em frente à torcida. Mas não disse qual que seria a provocação. Ao meu ver, a comemoração ela não pode ser vista como uma provocação de forma automática. Então, aqui ele era visitante, ele não vai poder comemorar em quadra, porque pode ser interpretado como uma provocação. Então, por esse motivo, até por não descrever, se ele tivesse feito um gesto, falado alguma coisa, jogado alguma coisa, enfim, qualquer tipo de provocação que às vezes a gente vê, é comum, eu entenderia com o relator. Mas, nesse caso, saiu comemorando em frente à torcida adversária. É o que está na súmula, é o que está na denúncia, mas o quê? Qual foi a provocação? Né? Em razão disso, eu entendo que não teria como punir aqui, porque não tem nem a descrição do que seria a conduta dele. Por esse motivo, o meu voto seria pela absolvição do segundo denunciado. A 258A é a comemoração. Pois é, pois bem, eu estou numa encruzilhada aqui, porque até eu vou indagar os colegas aqui na seguinte questão. A denúncia pelo 257. Pela prova de vídeo ali, que os colegas viram, por exemplo, os doutores, por exemplo, visualizam rixa nesse caso? Pela distorção. Pois bem, era essa a questão primeiro. Esse é o meu pensamento primário. Mas o artigo diz participar de rixa, conflito do mundo durante a partida. Ou prova ou equivalente. Existe tumulto, existiu. E causado por ele.
seu ponto, eu entendo que ele não causou. Ele não, por que ele não causou? Porque ele não provocou, ele comemorou. Mas daí entra a questão do caso do... Aí, ao meu ver, foi injusto. Aí, nesse ponto que eu vejo que seria injusto, todo mundo ter ido para cima dele, porque ele só comemorou. Acontece, tem muito, é comum até no futebol, hoje em dia, a comemoração ser interpretada como uma provocação. E aí eu entendo que nem sempre a comemoração era uma provocação. Mas não, ele era visitante aqui, ele não vai poder comemorar, não vai fazer nada, e a gente está provocando o torcedor adversário. Aí também entra naquela base ali do, né, você ganha, você não demora. Mas enfim. Eu digo que nesse caso aqui, né, para mim, eu entrei numa encruzilhada, porque a questão da comemoração, por exemplo, eu entendia o que o Dr. Lucas falou, né, que realmente ele teria o direito de fazer a comemoração, perfeito. Conquanto, nesse caso, por exemplo, ele invadiu a quadra de jogo. Ele saiu da área técnica dele e saiu fazer um tour dentro da quadra. Era uma disputa de pênalti que se encerrou. Então, já tinha se encerrado a partida, era o último pênalti, acabou. Então, a última cobrança de pênalti que acabou, encerrou o jogo naquele momento. Então, foi essa a questão. Aí, lógico, né? Uma disputa de pênalti, aí você perde, aí alguém comemora, já dá uma... ainda mais que a provocação era inversa, segundo ele relatou, né? Então, daí, no caso, doutor Lucas, então, deixa-me entender bem essa questão do que o senhor coloca, então, por exemplo. Então, com relação à comemoração, não há provocação. Não há provocação. Então, não tem uma provocação descrita nem na súmula, nem na denúncia. Então, por exemplo, em virtude da primeira infração, diga-se de passagem que há a absolvição. Exatamente. E agora, perfeitamente. Então, aí nós começamos a caminhar de forma mais ordenada. Então, com relação à questão do 258A, não há. Voto de Vossa Excelência seria absolvição. Perfeito. E aí o 257? Aí, ao meu ver, ele não provocou. Né? Foi a equipe adversária, os atletas e até os torcedores entenderam a comemoração como uma provocação. Mas, ao meu ver, como ele não provocou especificamente, ele só comemorou, foi injusto o que aconteceu com ele. A intenção dele não foi aquela. Por isso, o voto foi para absolver a situação como um todo. Por mais que tenha ocorrido o tumulto, eu entendo que ele só comemorou. Né? Ele não teve uma conduta. Perfeito. Então, nesse caso, doutor William, então, está com o relator, né, que, logicamente, a conduta absorve o 258A. Nesse caso aqui, eu fiquei bastante duvidoso, a minha questão não ficou bem clara para mim, a questão, por exemplo, do 258A. Principalmente agora, né, na verdade, principalmente essa colocação do Dr. Lucas, que era depois de encerrada a partida. Né? Então, nessa linha, e até como bem pontua o Dr. Daniel, que há um exagero, e esse exagero aí, logicamente, gerou um conflito, entendo também que o treinador deveria, logicamente, ter um certo cuidado com relação a isso. Né? E nessa linha, eu até, nesse sentido, eu acompanharia no primeiro momento o voto de absolvição com relação ao 258A, conquanto eu ateno no 257, daí acompanhando a divergência. Aliás, acompanhando o relator. Né? Que, por consequência, não há infração daí do 258A. É absorvido. E absorvido 257. Não é só. Pois bem, então, autos 327/2024, né, Campeonato Paranaense Série Prata, com relação ao segundo denunciado, o senhor Giovanni de Melo Lima, técnico do ACF Chopinzinho, denunciado por infração do artigo 258A do CDJD, fica por maioria de votos absorvida a infração. Nos termos do artigo
3, né? E com relação ao segundo denunciado, o senhor Giovanni de Melo Lima, técnico do ACEP Chopinzinho, denunciado por infração ao artigo 257 do CBJD, fica por maioria condenado em 4 partidas em abstrato, aplicadas às BNS do artigo 182, fica condenado em 2 partidas em concreto, por maioria de votos. Esse é o resultado ao qual proclamo. Continuemos. Terceiro denunciado, senhor Vitor Hugo Roncon, estagiário da CF Chopinzinho. Conforme relato da árbitra, o técnico desse Chopinzinho saiu comemorando em frente à torcida adversária, junto com o seu estagiário Vitor Roncon, que não estava na partida, entrando para comemorar com os minutos generalizados. Nesse sentido, o denunciado infringiu o artigo 256 do Código Desportivo e o artigo 257 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, tendo em vista que invadiu a quadra, deixou todo o tumulto a participar, ao fim da partida, para comemorar em frente à equipe adversária. Eu entendo que ele não... Realmente, ele invadiu, né? Conforme está em suma, invadiu, mas eu acho que eu entendo que ele foi um agente... Até tentou ser moderador, mas a partir do momento que as coisas se voltaram contra ele, ele não tinha o controle da situação, ele não conseguiu ser um moderador. Então, eu entendo em absolver ele no 257, né? Participar de rixa e condená-lo no 258. Por se tratar de pessoa também, né? Pessoa comum, ele é penalizado em dias. 8B. Isso. Ele é penalizado em dias, e aqui diz de 15, suspensão pelo prazo de 15 a 180 dias. Então, eu entendo em absolver, condená-lo em 30 dias, né, que daí, se ser série prata, vai ficar 15 dias no concurso. Indaga os demais auditores se há voto divergente. Sem divergência, senhor presidente. Foi muito bem ali, porque deu para ver, né, que o técnico dá a volta, eu tô por entender, ele chega aqui, no finalzinho ali, daí depois que vira um fervo ali, mas ele vai entrando normalmente na quadra ali, né? Então, acho que o ato dele, o ato errado, supostamente dizendo que ele foi entrado na quadra. Jamais estagiário, né? Alto estagiário. Perfeitamente. 4. Então, com relação os autos 327 de 2024, Campeonato Paranense Prata Feminino, com relação ao terceiro denunciado, senhor Vitor Hugo Roncon, estagiário do ACEP Chopinzinho, fica condenado a 30 dias de suspensão em abstrata, aplicada às benesses do artigo 182, fica condenado, em concreto, em 15 dias de suspensão, por unanimidade de votos. Esse é o resultado o qual proclamo com relação ao terceiro denunciado. Com relação ao denunciado, senhor Vitor Hugo Roncon, denunciado por infração ao artigo 257 do CBJD, fica por unanimidade de votos absolvido. Perfeito. Perfeito, doutora Ana? E com relação, agora, doutor, quarta denunciada, senhorita Brenda Cristina Gomes Rocha. A questão da Brenda, né? Desferiu empurrões e tapa na atleta da Palmas. Nesse sentido, denunciado no artigo 254. A Brenda trouxe defesa escrita.
querida Cristina Gomes Rocha. Ela alega, né, que houve uma confusão generalizada entre os atletas das duas equipes, né, que respondem de muito dedicado, que diversos atletas e ambas as equipes se envolveram no incidente. E a denunciada Brenda foi envolvida sem qualquer intenção ou ação acreditada em agressão. O clima de desordem se estabeleceu rapidamente, fugindo do controle do árbitro. Ela fala da ausência da intenção, de ausência da intenção e do contexto. Houve um agir com dolo, tomou por intenção de agredir qualquer dos participantes, né? Ficou surpreendido pelo tumulto generalizado e reagiu de forma instintiva para se proteger. Eu não tenho histórico também, né? Ela alega que a acusada não tem histórico, de conduta agressiva ou de prática esportiva. Alega que não existe possibilidade de apontar responsável se tratar de uma confusão generalizada, é possível identificar claramente os responsáveis pelos atos isolados das agressões. A falta de controle sobre a situação torna inviável a atribuição de responsabilidade individual. Né? E tinha aplicação de pena mínima. Né? Isso, pena mínima. Essa é basicamente a defesa dela. Pois bem, estamos tratando aqui, além de termos o vídeo, né, estamos tratando da súmula também. A súmula é a verdade dos fatos aos nossos olhos aqui, digamos, né? Que o juiz ele tem a caneta e ele relata o que ele viu, e nós aqui estamos crendo na palavra dele. Sendo assim, a senhora Brenda foi acusada de ter agredido, né? Empunhado tapas, esfregões na atleta da Arapongas. A Brenda é réu primária, réu sem antecedentes, né? Mas devido à gravidade dos fatos, da situação em geral que se junta essa algazarra, esse tumulto, eu entendo que, infelizmente, ela foi, com certeza, ela foi vista pelo árbitro praticando o vídeo dos fatos porque ela foi identificada, né? Então, infelizmente, não há como fugir da situação. Embora ela alegue que tiveram inúmeros atletas envolvidos, mas cada atleta tem seu nome da camisa, o técnico foi identificado, o estagiário foi identificado, outros atletas foram identificados, então, eu entendo que ela também foi identificada. Sendo assim, eu entendo em condená-la em 4 partidas, baseado no artigo 182, em 2 partidas em pela gravidade do fato ocasional. Indago aos demais auditores se há divergência no voto do relator. Então, com relação autos 327/2024, Campeonato Paranense Prata Feminino, com relação ao quarto denunciado, a senhorita Brenda Cristina Gomes Rocha, atleta do ACF Chopinzinho, denunciado por infração ao artigo 254A do CBJD, fica condenado em abstrato em 4 partidas, aplicadas as benesses do artigo 182, fica por unanimidade de votos condenado a 2 partidas de suspensão. Doutor Daniel, quinto denunciado, Quinto Giovana. denunciado, Giovana Nayara de Souza. Trata-se que a senhora Giovana saiu ofendendo o técnico da equipe SF Chupinzinho, com palavras de baixo calão, né? Já aqui verbalizei o que ela disse, sendo denunciado que fez o artigo 158. 158 assume qualquer conduta contrária à disciplina, ética, esportiva, não tipificada pelas demais regras do código. A senhora Giovana também, sem antecedentes, né? Eu entendo pelo fato, embora ele tenha gerado a algazarra e tudo mais, eu tenho finalizado 2 partidas, ficando muito complexo.
Muito, 2. Então, com relação aos 327 de 2024, Campeonato Paraense Série Prata, feminino, perguntando a Arapongas feminino da CF Chopinzinho, com relação ao quinto denunciado, senhorita Giovana Nayara de Azevedo Souza, atleta do Arapongas Futsal, denunciado por infração ao artigo 258 do CBJD, fica condenado em abstrato em 2 partidas de suspensão, aplicadas as benesses do artigo 182 do CBJD, fica por unanimidade de votos, condenada a 1 partida de suspensão. Por fim, Por fim, o sexto denunciado, Arapongas Futsal, a EPD. A denúncia não tem essas. é o final. Inclusive, seria Não, e o quadradinho inteiro da súmula. sim, mas é o que É quem tá errado, né? desordem a classe esportiva. Repetiu o 4. Ah, não. Tá, beleza. Ah, não, não tem isso. Então tá. Foi denunciado por infringir o artigo 213 de 112 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, né? Em vista que diversos torcedores invadiram a quadra da equipe mandante após o término do jogo, de forma que a EPD não conseguiu evitar o episódio e o que aconteceu naquela combinação. Conforme o nosso representante da equipe, a EPD veio a nos relatar ali, existia segurança, né? Estavam atendendo, segundo as suas palavras, estavam atendendo as conformidades estabelecidas pelo artigo 13. No entanto, não foi possível cumprir o pessoal que quis entrar em cancha, quis, partindo do desequilíbrio, dos ânimos acalorados, que quis invadir a classe de disputa. Sendo assim, eu entendo em condenar a equipe em R$500 com multidos em R$250. Quanto, doutor? 500 com multido em R$250. Série prata. Indaga os demais auditores se há divergência no voto do relator. Autos 327 de 2024, Campeonato Paraense Série Prata Feminino, com relação ao denunciado. Arapongas Futsal, denunciado por infração ao artigo 213, inciso 1 e 2 do CBJD, fica condenada a pena de R$500 em abstrato, aplicada às benesses do artigo 182 do CBJD, fica condenada em R$250 em concreto, por unanimidade de votos. Esse é o resultado ao qual proclamo. Giovanni, senhor Mário Júnior, obrigado pela presença de vocês aqui em nos auxiliar, né, no julgamento da noite de hoje. E digo aí, sempre um prazer recebê-los aqui. Obrigado. Agradeço aí a presença também de estar aqui, a oportunidade, e boa noite a todos. Obrigado, senhor Mário. Neste ato aí, considerando que a pauta de hoje está vencida, declaro encerrada a sessão da noite de hoje. Obrigado, doutora Tiffany.